Após determinação da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, presídio de Aparecida de Goiânia, em Goiás, passa por vistoria. Uma rebelião na unidade deixou 9 mortos e 14 feridos. Negada no Supremo liminar que pedia a soltura do deputado estadual do Rio de Janeiro, Edson Albertassi. Superior Tribunal de Justiça determina que candidata com deficiência seja reinserida em concurso público após comissão examinadora a considerar incapaz para o cargo. Entram em vigor já neste primeiro semestre as novas regras do FIES, que terá 3 modalidades. E na série sobre as dietas, você vai ver que alguns quilos a mais nem sempre representam falta de saúde. Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O presídio de Aparecida de Goiânia, em Goiás, está passando por uma vistoria da Justiça desde a manhã de hoje. A inspeção foi determinada pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, após a rebelião que deixou 9 mortos e 14 feridos na última segunda-feira. Carolina Chaves tem as informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, essa inspeção foi determinada em caráter de urgência em ofício enviado ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Gilberto Marques Filho. A ministra Carmen Lúcia fixou um prazo de 48 horas para o envio de informações sobre a situação do presídio, dos presos e também as providências tomadas pela Justiça Estadual diante da rebelião ocorrida na última segunda-feira. A comissão chegou hoje ao local por volta das 8h30 da manhã e o grupo é composto por integrantes do Tribunal de Justiça de Goiás, do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e também da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás. Eles chegaram escoltados por batalhão de choque da Polícia Militar e também um helicóptero do grupo de radiopatrulha aérea está fazendo o monitoramento da área. A inspeção deve apontar possíveis falhas na unidade prisional. A vistoria mais recente foi realizada há 2 meses pelo Conselho Nacional de Justiça, que constatou as péssimas condições do estabelecimento. Na ocasião, foram encontrados armas e também celulares e também constatada a superlotação. A unidade prisional tem capacidade para 468 detentos e abrigava 1.153. O motim ocorrido na segunda-feira durou cerca de 2 horas e dos 242 presos que fugiram, 143 foram recapturados. Érica. Obrigada, Carolina, pelas informações. E a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, negou seguimento a um pedido de liberdade feito pela defesa do deputado estadual no Rio de Janeiro, Edson Albertassi, preso na Operação Cadeia Velha, que investiga o recebimento de propina em troca de favorecimento a empresas. Na decisão, a ministra entendeu que outro pedido parecido está pendente de julgamento no STJ. Os deputados estaduais Edson Albertassi, Paulo Melo e Jorge Pisciani foram presos em novembro do ano passado, acusados de participarem de um suposto esquema criminoso formado por servidores públicos e empresários da construção civil e do setor de transporte do Rio de Janeiro. O Superior Tribunal de Justiça determina que candidata com deficiência seja reinserida em concurso público após comissão examinadora considerar ela incapaz para o cargo. Por unanimidade de votos, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça garantiu que candidata com deficiência volte a constar na lista de aprovados no concurso público para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. A mulher foi diagnosticada com distonia focal, doença no sistema nervoso que pode afetar um ou mais músculos do corpo e causar contrações e movimentos involuntários. Ao realizar exame médico na candidata, a perícia da comissão examinadora concluiu que a deficiência dela seria incompatível com o cargo. Porém, a mulher, já servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo, desempenha no órgão um trabalho muito parecido ao da vaga para a qual foi aprovada. Por isso, ela decidiu entrar com um mandado de segurança, que foi negado no tribunal de origem. Mas no STJ, o relator do caso, o ministro Francisco Falcão, observou que a avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência da candidata só poderia ser feita por equipe multiprofissional durante o estágio probatório, conforme decreto de 1999. Com a decisão, a mulher volta a integrar a lista especial e geral de aprovados do concurso.
2018 é o ano de ir às urnas para eleger nossos representantes políticos. Mas o papel do cidadão não é apenas votar, não. É preciso ficar de olho para cobrar dos eleitos as promessas feitas e denunciar caso haja alguma irregularidade. Saiba agora quais são os seus aliados e em quais momentos eles podem ajudar nesse trabalho de fiscalização dos políticos. Você elege quem fiscaliza? O eleitor, ele é corresponsável pelo funcionamento da democracia. E o seu representante, quando eleito, seja do vereador ao presidente da República, ele deve prestar contas dos seus atos políticos e administrativos a quem o colocou no cargo. Cabe à Justiça Eleitoral analisar o processo, mas depois quem foi às urnas tem a responsabilidade de ficar de olho. O máximo que um cidadão pode esperar numa democracia representativa como a nossa é ser representado. Agora, se ele abdica da fiscalização dos atos do seu representante, então o processo se torna mais problemático ainda. O eleitor tem aliados para cobrar se as promessas foram cumpridas, como o Ministério Público. O grande mote hoje da atuação de todos os entes fiscalizatórios é ter no cidadão esse apoio, porque o Estado em si, o Estado da administração, o Estado juiz, o Estado Ministério Público, o Estado polícia, ele não pode estar 24 horas em todos os locais. Organizações não governamentais também estão na parceria. Para evitar que venhamos a eleger um bom artista ao invés de um bom político, nós precisamos saber exatamente quem são esses candidatos. Até pela internet você pode ficar de olho. Várias páginas, como o Vigilante da Gestão, ajudam a fiscalizar e denunciar. Na página O Ranking dos Políticos, você confere se os congressistas estão presentes nas sessões e até como eles andam gastando as verbas de gabinete. Temos fiscalização também na palma da mão. Alguns aplicativos divulgam e traçam gráficos comparativos sobre as ações dos políticos. É só baixar no smartphone. No site do TSE também é possível acompanhar os gastos de campanha dos candidatos. Sejam os vereadores ou sejam os prefeitos, eles são nossos representantes. O poder emana do povo. No bom português, todos esses eleitos serão nossos empregados. É nesse sentido que nós podemos ser verdadeiramente muito mais do que o eleitor de um dia, mas um cidadão permanentemente acompanhando o que está sendo executado por aqueles que nós elegemos para nos representar. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Entram em vigor já neste primeiro semestre as novas regras do FIES, que terá 3 modalidades. Voltamos em instantes. Os contratos feitos para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, a partir deste ano têm novas regras. Serão criadas 310 mil novas vagas e uma parte delas terá juros zero. O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, é um programa do Ministério da Educação para estudantes matriculados em cursos superiores presenciais pagos e com nota superior a 3 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Celiane, que começou a graduação pagando as mensalidades, só conseguiu concluir o curso de administração com a ajuda do financiamento estudantil. Ela contratou o FIES com juros de 3,4% e durante o período de utilização de 12 meses, pagava R$ 50 de juros a cada 3 meses. Eu contratei no último ano porque eu era estagiária e meu contrato estava prestes a encerrar e eu vi como oportunidade de continuar a graduação, porque eu não sabia se teria condições de continuar pagando. Entre as mudanças no FIES está a criação de 100 mil vagas a juros zero para estudantes com renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. Essa é uma das 3 modalidades de financiamento criada no novo texto. No caso do juro zero, terá o fundo garantidor com recursos da União para manter o benefício. As outras 2 modalidades são destinadas a estudantes com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos. Na segunda modalidade, serão ofertadas 150 mil vagas para estudantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que terá recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento. Na terceira, serão 60 mil vagas para as demais regiões do país e vai contar com recursos do BNDES. Por contar com recursos públicos nessas modalidades, será possível oferecer um financiamento com juros menor que o atual, que é de 6,5%. Isso vale para contratos feitos a partir deste ano.
Os estudantes com contratos antigos podem migrar para as novas regras. No antigo modelo de financiamento, a inadimplência chegou a atingir 50% dos contratos. Em 2016, o FIES custou 32 bilhões de reais aos cofres públicos e estava colocando em risco a continuidade do programa. Por isso, a necessidade de mudança e flexibilização das regras para garantir que mais estudantes como Celiane tenham a oportunidade de ter um diploma. Eu vejo isso como uma grande oportunidade para aquelas pessoas que não têm condições de custear, né, a graduação, mas ainda assim realizar esse sonho de se graduar. E para falar mais sobre esse assunto, a repórter Carolina Chaves está com um especialista em direito educacional. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Eu vou falar agora com o advogado especialista em direito da educação, como você mesma disse, o doutor Melilo Diniz do Nascimento. Doutor Melilo, além das 3 modalidades de financiamento, como vimos na matéria, né, quais são as outras mudanças nas regras do FIES? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro que essa nova modalidade, que vem da Lei 13.530 de 2017, acaba criando algumas possibilidades novas. Primeiro é que se amplia de 3 salários mínimos para 5 salários mínimos o limite. Muda o tempo de carência a partir do encerramento do curso para o início do pagamento. Antes eram de 18 meses, agora é imediatamente se a pessoa estiver empregada. Se não estiver empregada, aí tem um modelo que a nova legislação criou para que se comece o pagamento. A terceira coisa é que se criou um plano de recuperação da inadimplência do FIES. Os números são ainda grandes da inadimplência, cerca de 50% dos inscritos no FIES estão com problemas de pagamento e agora se permite que se renegocie isso num padrão de refis, de refaz que acontece em muitos estados e na União Federal. Então essas grandes mudanças que estão acontecendo exigem que o estudante, que as instituições de ensino estejam atentas, porque a partir agora de fevereiro começa a funcionar o sistema novamente. Há algum regulamento que proteja os estudantes de aumentos exorbitantes e repentinos das mensalidades? Existe sim uma legislação antiga, 9870, que é uma legislação de 99 e que estabelece que o aumento das mensalidades obedece a alguns critérios. Primeiro, o custeio do pessoal das universidades e das escolas também. Segundo, qualquer tipo de investimento, desde que seja um investimento razoável, está nessa planilha. E, além disso, se houve algum avanço administrativo ou pedagógico, acaba também sendo computado. Agora, a legislação é muito rigorosa, ao mesmo tempo, há o Código de Defesa do Consumidor, que protege os estudantes, e é hoje cada vez mais regulado esse mercado de aumento das mensalidades. O que pode acontecer com o estudante que desistir do curso e, consequentemente, do financiamento? Olha, ele vai ter um débito com o sistema e esse débito será pago em relação ao tempo que ele estudou, desde que ele comunique ao agente financeiro, comunique à instituição e, obviamente, esse grupo também de informações chegue ao MEC. A dívida com o FIES, né, com o financiamento com o programa, né, ela prescreve? Olha, a dívida prescreve, mas aí há um detalhe, o prazo é de 5 anos, mas prescreve prestação por prestação. Então, muita gente se confunde nessa hora porque pensa que passados os primeiros 5 anos está prescrito. Não. Como ele pagou mensalidades, essa prescrição acontece mensalidade por mensalidade. Não vale a pena e houve uma criação nessa nova legislação desse plano de refinanciamento que permite que seja negociado de maneira muito favorável as condições dos empréstimos relativos ao FIES. Ok, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na série sobre as dietas, você vai ver que alguns quilos a mais não representam necessariamente falta de saúde. A gente volta já já. Criado há 180 anos no Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional, uma das instituições mais antigas do país, corre o risco de fechar as portas. O corte de 40% no orçamento representa um risco à preservação do patrimônio histórico e até mesmo para o atendimento aos pesquisadores. O Ministério Público Federal quer evitar que isso aconteça. Lídia, a supervisora do setor de conservação do Arquivo Nacional, mostra com satisfação o último trabalho que acaba de ficar pronto, o passaporte de Santos Dumont.
todo um tratamento de etapa, entendeu? Um banho de desacidificação, fazia ainda a limpeza, a numeração, se ele for encadernado, fazer toda a numeração, fazer um mapeamento dele para poder não se perder nesse momento da encadernagem, novamente ser encadernado. Então há todo um processo para poder chegar ao ponto de depois entregar o documento ao OACI, aguarda novamente. O Arquivo Nacional é um órgão federal pertencente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e é responsável pela gestão, recolhimento, tratamento técnico, preservação e divulgação do acervo documental do país. Aqui a gente tem documentação mesmo desde antes do Brasil, né? Documentos vindos de Portugal com a corte e tal, que remontam desde o século XV e até documentos contemporâneos, documentos doados pela UNE, por exemplo, esse ano. Temos acervos de toda a administração pública federal, de órgãos extintos e tal. São mais de 55 quilômetros de documentos, quase 2 milhões de negativos e fotografias, 20 mil ilustrações e uma coleção de livros raros que ultrapassa 8 mil títulos. O guardião desse imenso patrimônio documental brasileiro vai completar 180 anos de fundação. E imagina a gente completar esses 180 anos, né, com as portas fechadas, precarizados, com demissão de diversos terceirizados, redução do atendimento. A preocupação é justa. Com um orçamento anual já apertado de 18 milhões de reais, o Arquivo Nacional sofreu, em maio, um corte de 4 milhões no repasse das verbas. Na metade do ano, já não havia mais dinheiro para quase nada. Na questão do acervo, a preocupação maior é a refrigeração, porque eles têm que estar numa temperatura e livres de umidade, né? Uma temperatura baixa, livre de umidade. O sistema não funcionando todo o tempo acarreta esse problema, aumento de temperatura, proliferação de fungos, de agentes que vão deteriorar o acervo. Após investigar o caso, o Ministério Público Federal expediu uma recomendação para que o ministro Torquato Jardim remanejasse recursos mínimos necessários para a manutenção anual do Arquivo Nacional, garantindo o atendimento ao público no prazo legal e a preservação adequada dos documentos. Além disso, né, tem uma série de exigências dos corpos de bombeiros que eles precisam atender para adequar o prédio às normas, né? O sistema também anti-incêndio também tem suas especificidades, porque por se tratar de arquivos de papel também não pode jogar água, né, assim, indiscriminadamente, né? E também a falta de verbas até para o próprio funcionamento normal também atinge essa necessidade de se adequar ao corpo de bombeiros, que apesar de, vamos dizer assim, não é algo tão urgente, mas assim, se acontece algum sinistro ali, né, a situação pode tomar proporções muito piores, né, se não estiver atendendo a essas normas de segurança. A direção do Arquivo Nacional garantiu que recebeu de volta no mês passado pelo menos 4 milhões de reais que tinham sido cortados anteriormente. O ano mal começou e muita gente já está de olho no calendário, contando os feriados. Serão 10, além dos municipais e dos religiosos de cada cidade. Mas sempre tem aquelas pessoas que trabalham mesmo com vermelho na folhinha. E para esclarecer os direitos e deveres destes trabalhadores, a repórter Evelyn Araújo conversou com um especialista. Oi, Érica, aqui comigo, o doutor Fernando Hugo Miranda. Bem-vindo ao Jornal da Justiça, muito obrigada pela participação, para a gente entender, né, o que diz a legislação brasileira em relação ao trabalho em dias de feriado. Bom, a ideia da legislação é determinar determinados dias de folga em que o empregado não deverá trabalhar. Contudo, acaso haja necessidade de trabalho, o empregado, tendo trabalhado, terá de folgar ao longo daquela semana. Se ele não folgar ao longo da semana, deverá receber a sua remuneração em dobro. Quando o trabalhador ele tem a necessidade de fazer esse trabalho, ele pode cobrar a sua folga ao longo da semana, ele pode negociar isso com o patrão? Isso, a rigor é exatamente esse o direito. Ou ele recebe em dobro por aquele valor, ou ele compensa aquela data, aquele trabalho em outro dia da semana. Uma inovação da reforma trabalhista foi estabelecer que convenções e acordos coletivos podem, de antemão, trocar o dia do feriado. Então, um exemplo, um feriado que caia na quinta-feira, é possível, pelo acordo, convenção coletiva, que ele seja ou adiado para sexta ou antecipado para segunda, por exemplo. E a gente, esse ano, vai ter um feriado que cai num domingo. Se já for o descanso do trabalhador, é um dia normal ou não? Isso, exatamente.
a ideia do feriado é efetivamente que você não trabalhe naquele dia. Se normalmente você já não trabalharia, não vai ter nenhuma implicação para aquele empregado. Existe alguma diferença de feriados municipais, distritais, nacionais? Sim, a ideia é que o feriado pode ser determinado tanto por legislação federal como estadual ou municipal. Há uma limitação para que os municípios façam isso, mas efetivamente é possível. Então, está dentro da competência municipal legislativa instituir determinados feriados. Agora, o patrão descumprindo as regras do feriado, o que o trabalhador pode fazer? Em primeiro lugar, o direito imediato à remuneração especial, que é essa remuneração com adicional de 100%, pagamento em dobro. Mas, além disso, o empregador ele pode sim ser alvo de uma multa decorrente da fiscalização da Auditoria Fiscal do Trabalho. Porque, efetivamente, é um direito do trabalhador receber, ter o descanso naquela data. Agora, como com a reforma trabalhista, né? Com a reforma trabalhista, o trabalhador ele continua recebendo a hora extra 100%? Não? Como é que foi essa mudança? Em relação a isso, a rigor, a reforma trabalhista ela não tocou. Então, tanto o direito, a ideia do descanso semanal remunerado, que eu trabalho normalmente, a folga normalmente aos domingos, como trabalho feriado, a rigor não foi alterado. O que se tem de alteração foi que a reforma ela deu mais poderes de celebração de acordos coletivos ou convenções coletivas. Então, o que se tem é que, a rigor, seria possível que determinados direitos quanto a isso fossem flexibilizados por conta de uma eventual previsão da convenção do acordo coletivo. Que é importante destacar, por exemplo, o adicional de 50%, esse não poderia ser mexido para as horas extras porque tem cunho constitucional. Mas toda a parte que tem legislação, que está prevista em legislação federal, a rigor, é possível que seja de alguma forma flexibilizado pelo acordo ou convenção coletiva. O limite da extensão desse poder é algo que os tribunais ainda vão verificar no caso a caso. Perfeito, muito obrigada pela participação. Érica, voltamos ao estúdio. E o Jornal da Justiça exibe essa semana uma série de reportagens sobre as dietas. Hoje você vai ver que alguns quilos a mais nem sempre significam falta de saúde ou baixa autoestima. A dona de casa, Anauê Salgado, vem de uma família de magros. As minhas irmãs são esguias, são magrelas. E eu sempre sofri uma pressão por ser sempre a mais cheinha da minha família. Sempre sofri, eu vi comentáriozinhos, assim, sabe? Algumas coisas, aquilo ali vai, né, mexendo. E aí, quando eu engravidei do meu primeiro filho, aí piorou. Aí eu comecei a engordar demais, né? E isso foi desencadeando vários problemas, né? Ela já fez todo tipo de dieta. Já fiquei sem comer, já fiz essas dietas loucas de sopa, de só água e pão. Essas loucuras todas já tentei fazer, já. E acabou que piorou, né? E chegou a ficar doente, teve depressão, transtorno de ansiedade. Acabou gerando, foi uma compulsão alimentar em mim. Essa busca pelo emagrecimento gerou uma compulsão alimentar. Que toda vez que eu não conseguia, eu ficava pior. E ele ia piorando, aí eu olhava no espelho e já não via resultado porque a compulsão ela aumentava. Eu acho que hoje nós temos uma exigência muito grande da mídia, né? É imposta, na verdade, foi imposta, né? Qual é o modelo ideal de mulher e de homem, qual é o corpo ideal, qual é o peso ideal. E isso eu acho muito difícil você ter um ideal, porque cada ser humano é único, né? Então eu tenho um biotipo que eu não consigo mudar o meu biotipo, eu consigo melhorar o meu corpo, né? Ela é modelo Miss Brasil Plus Size. Aos 42 anos, Babi Monteiro só tem uma preocupação. A minha preocupação é aquela de comer bem. Eu acho que assim, a dieta é você ter um hábito de vida saudável. Se você tiver um hábito de vida próximo do saudável, eu acho que você se sente bem, não necessariamente precisa ficar em dieta. A bacharel em Direito, que ganhou fama e as páginas de revistas de moda, diz que não exagera na alimentação, mas também não se priva de comer o que gosta. Ela busca saúde e não emagrecimento. A rota de colisão com os padrões impostos pela sociedade, que ela enfrenta todos os dias, fortaleceu a mulher bonita e segura de si. Eu acho que assim, vai do seu comportamento, seu estado de espírito, vai de tudo que você coloca na sua vida. Vencedora na vida e na profissão. Ganhou reconhecimento nacional e internacional.
foi Miss Universe Caribbean. Apareceu na versão online do The New York Times. Eu recebi mensagens de homens que falavam assim, eu gostaria que a minha mulher, eu não tenho esse preconceito com ela, mas ela tem esse preconceito com ela mesma. Eu gostaria que ela se vestisse bem, eu gostaria que ela pensasse como você. O que eu faço? Tem homens, inclusive, que me mandam mensagem falando que escreve a mulher nos concursos sem ela saber. Teve um dia desse, que me falou que escreveu a mulher no concurso e depois ela resolveu fazer um programa de emagrecimento. E aí ele falou assim, mas como que eu vou dizer isso pra ela? Eu escrevi no concurso de gordinha e agora ela quer emagrecer. Eu não sei o que eu faço, porque eu queria que ela se sentisse bem com ela mesma, dizer que eu aceito ela. Eu acho que essa questão do plus size, das modelos plus size, veio como um refrigério para as mulheres, dizendo assim, eu também posso ser um pouquinho acima do peso. Também posso me permitir ser diferente do que todo mundo diz, do que a sociedade diz. Não só dizer da questão do excesso de peso ou não, de obesidade ou não, mas que são diferentes, né? São diferentes do padrão. E eu acho que tudo que é diferente do padrão e é aceito como corpo, como biotipo, é maravilhoso. O importante é você ter a estima no lugar. Essa edição do Jornal da Justiça termina aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição, ou durante a nossa programação. Boa tarde para você e até amanhã.